E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, recolheu assinaturas na noite de ontem para apresentar um recurso e enviar ao plenário da Casa o projeto de lei que institui a prisão após condenação em segunda instância através de alteração no Código de Processo Penal, aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo da ação é protocolar o documento ao final do prazo regimental e conseguir o adiamento da análise da matéria no plenário para o ano que vem. O último dia do ano legislativo deve ser na próxima terça-feira, em uma sessão conjunta do Congresso para votar o orçamento para 2020. Sendo assim, o Senado não teria tempo hábil para votar o texto. A CCJ concluiu a aprovação em turno suplementar hoje. Ontem, os integrantes do colegiado aprovaram o texto por 22 votos a 1. Fala, Josias. O debate sobre a volta da prisão de condenados na segunda instância transformou o Jair Bolsonaro no segundo desaparecido político do regime bolsonarista. O primeiro a desaparecer foi o policial militar Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro. Quando o Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, articula a coleta de assinaturas para retardar a votação do projeto sobre prisão, a plateia fica autorizada a suspeitar que é um sósia do Bolsonaro no Palácio do Planalto. O Bolsonaro legítimo, todos se lembram, se elegeu enrolado na bandeira da moralidade. Eleito, esse Bolsonaro inflexível com os maus costumes, nomeou para o posto de ministro da Justiça o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, um personagem que o presidente enxergava como um símbolo nacional do combate à corrupção. De repente, o sósia do Planalto suja com o seu silêncio a imagem desse Bolsonaro da campanha eleitoral. Alguém se fazendo passar pelo Bolsonaro parece ter nomeado o Fernando Bezerra para o posto de líder. Todo mundo sabe o histórico, a biografia do Bezerra, um ex-apoiador do Lula, ex-ministro da Dilma Rousseff, cliente de caderneta da Lava Jato. Agora, o Fernando Bezerra se associa ao PT numa articulação para retardar a volta da prisão na segunda instância. Ele faz isso porque está com um nó no pescoço e tenta afrouxar a corda. O pior de tudo é que o Fernando Bezerra não é o único que foge do nó. Há na esplanada ministros investigados e denunciados, há até um ministro condenado por improbidade. Há na casa dos Bolsonaro um filho, o Flávio, sob suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. O Bolsonaro legítimo jamais silenciaria diante de um quadro assim. Alguém precisa organizar uma incursão nos porões do Palácio da Alvorada. Esse Bolsonaro legítimo, o autêntico, ele deve estar aprisionado em algum lugar, em algum recanto sombrio do Palácio Residencial. Fala, Constantino. Olha, o presidente Bolsonaro, na figura do seu líder no Senado, está sendo aquilo que muita gente está exigindo que ele seja com a Argentina, pragmático. Ele está cedendo aos encantos que passam à margem de questões éticas para poder cair nas graças dos senadores e deputados nesse, ao que tudo indica, e tem um forte cheiro, acordão. É um acordão com a figura do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, encabeçando o acordão para jogar para a plateia. O Senado aprovou de forma bastante célere na CCJ o projeto do Lézier Martins, da segunda instância, que muda o Código Penal, e, ao mesmo tempo, isso mostraria, então, para a sociedade uma reação a essa demanda, a esse anseio da questão da segunda instância após a decisão do STF, e, ao mesmo tempo, o acordão essas assinaturas postergarem para o ano que vem, só para abril a discussão. E a narrativa já está pronta. A narrativa foi endossada por figuras como o próprio Rodrigo Maia e tantos outros. A de que a PEC, que tramita na Câmara, tem muito mais robustez. E é uma questão absurda, porque não são excludentes. Isso já cansamos de dizer aqui. Elas podem muito bem tramitar em paralelo. Uma reforça a outra, uma é complementar a outra, e ambas aprovadas dariam muito mais solidez à questão que realmente leva espaço para dúvidas presente na questão da Constituição e do Código Penal para prisão em segunda instância. Então, a pressão da sociedade é para que ambas as casas avancem com seus projetos. O que está parecendo que se configurou ali num grande acordão? Aprova na CCJ o projeto do Código Penal do senador Lézier Martins e aí acalma a população brasileira, mas joga depois
para abrir a votação, e a PEC na Câmara levaria pelo menos aí 6 meses para andar. Então, isso aí está contando com o carimbo daquele que é o representante do governo no Senado, o seu representante, que é uma figura que todo mundo conhece, que vem lá do governo do PT e sem nenhum tipo de respaldo ético. Ou seja, parece que o presidente Bolsonaro está cedendo demais aquilo que muitos estão pedindo para ele ceder, que é o excesso de pragmatismo econômico para aprovar reformas depois. Eu acho que ele deveria dar um pouco mais de peso em todos os aspectos às questões morais, afinal de contas, existe mais do que economia no mundo e ele foi eleito, sem sombra de dúvida, por representar mais do que economia. Fala, Denise. E a posição do governo pode ir além dos interesses em relação à pauta econômica, porque o governo já teve uma posição estranha em relação ao sigilo dos dados do COAF, a utilização ou não, né, que, aliás, foi uma decisão de Dias Toffoli, na época, a partir de um pedido da defesa do filho do presidente, né, de Flávio Bolsonaro. Então, a partir daí, houve aquela suspensão da utilização dos recursos sem uma prévia autorização da Justiça, tanto do COAF como da Receita Federal. O COAF acabou sendo transferido com outro nome, com uma outra condição para o Banco Central. Nós tivemos a decisão do Supremo, né, também foi uma pauta aí de reivindicação da sociedade, manifestações também pedindo a liberação desses dados, que é para garantir condição de investigação até para os processos no âmbito da Lava Jato. E agora essa questão relacionada à prisão em segunda instância. Então não é a posição que se esperava que o presidente tivesse em relação ao combate à corrupção de modo geral, em relação à punição de criminosos, e aí não apenas criminosos relacionados à corrupção. Agora, esse assunto vai ficar para o ano que vem mesmo, e mais do que tentar protelar até o mês de abril, acho que eles contam muito com o esvaziamento que costuma ocorrer no Congresso com a proximidade das eleições municipais, porque há todo o empenho dos políticos, mesmo que eles não estejam diretamente envolvidos nessas eleições, em dar o apoio, estar junto às bases. Então, para a votação de uma PEC, de uma emenda constitucional, há necessidade de um quórum muito maior e pode não haver sequer quórum em relação a isso. Então, se chega no começo aí do ano parlamentar, né, depois do recesso, depois de carnaval, depois de ano novo, depois das festas, claro que eles contam também com uma menor mobilização da sociedade, porque outras pautas devem acabar surgindo. Então é isso, eles vão protelando com todos os interesses que nós temos por trás dessa discussão que se coloca, se seria mais seguro do ponto de vista jurídico você ter a aprovação de um projeto de lei ou de uma emenda constitucional.